Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luas e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E o meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luzi Rezende. Luzi se escreve L-O-H-S-E, Rezende com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, sobre séries, sobre cultura em geral, tá? E hoje eu quero falar de uma coisa muito especial que passou nessa sessão de segunda-feira, tá? Segunda-feira, dia 22, né, de abril, né, de 2024, né? 524 anos do achamento do Brasil, né, gente? Nosso país está fazendo 524 anos, né? E quero falar hoje de um filme iraniano que passou na sessão dos classiquíssimos, tá? Um filme do diretor Abbas Kiarostami, que não é um dos meus favoritos, né? Quem me conhece sabe que eu sou um amante do cinema iraniano, né? Tem até as bandeirinhas do Irã aqui por causa disso, né? E eu quero falar de um filme iraniano hoje chamado Close Up, tá? Um filme que eu já assisti tem algum tempo, estava novamente reassistindo, mas eu não me lembro de ter feito um vídeo ou um texto sobre ele, tá? E eu estou aproveitando essa oportunidade agora dos classiquíssimos para poder falar sobre esse filme com os spoilers de sempre, né? Bom, o negócio é o seguinte, gente, esse filme é baseado numa história real, né? O cinema iraniano sempre foi muito, vamos dizer assim, as pessoas que gostam do cinema iraniano sempre falam que ele lembra muito, né, o realismo italiano, né? Aquele cinema do imediato pós Segunda Guerra, onde você não tinha atores, você não tinha recursos, né? Itália destruída pela guerra, né? E você usava pessoas do dia a dia, pessoas que não eram atores, né, para poder fazer filmes, né? E tudo feito de uma forma muito improvisada, né? E aí o que, que vai acontecer? Esse filme, né, do Close-Up, né, no caso, né, ele é um filme que vai mostrar, né, pra gente, né, uma história real, uma coisa que realmente aconteceu, né, onde um rapaz, né, um homem, né, ele se fez passar, né, pelo diretor de cinema Mohsen Makhmalbaf, tá? Um famoso diretor de cinema iraniano, né, que fez filmes como Ciclista e Salve o Cinema. Salve o Cinema eu cheguei a assistir, é um filme muito bom, tá? A gente pode um dia conversar sobre esse filme, né? Não vou conversar sobre o Mark Malbaf aqui agora e sobre a obra cinematográfica dele, mas ele é um diretor de cinema iraniano muito conceituado, muito famoso, né? E esse cara que era de uma camada social muito baixa, um cara pobre, um cara que passava por dificuldades financeiras, ele era muito parecido com o Mohsen Makhmalbaf, né? E ele acabava se apresentando para as pessoas como Mohsen Makhmalbaf, né? Ele era um cara apaixonado pelo cinema do Mohsen Makhmalbaf, né? Ele era um cara que tinha, como podemos dizer, que tinha uma paixão pelo cinema, pela arte muito grande, tá? E ele se fez passar pelo Mohsen Makhmalbaf, né? Ele conheceu uma mulher de uma camada social um pouco mais alta no ônibus, né? Ele acaba fazendo amizade com essa mulher, né? E ele vai visitar essa família, né, dessa mulher, né, que era uma família de um estrato social mais alto, né? E ele começa ali a meio que encenar o papel de Mohsen Makhmalbaf para essa família mesmo e promete, né, fazer um filme com essa família, promete, ele faz ensaios com essa família, coisa e tal. E ele também, obviamente, né, é um pouquinho vigarista também, a gente também tem que dizer isso, né, ele também arranca uma grana lá dessa família. Com o tempo, ele vai ser descoberto, ele vai ser preso, ele vai ser julgado, né? Por fraude, né? No caso, né? Por uma falsidade ideológica ali, né? Um crime de delito, um crime de menor potencial ofensivo, como podemos dizer, né? No caso, né? Mas essa história acabou interessando ao Abbas Kiarostami, né? E o Abbas Kiarostami pediu autorização para poder filmar o julgamento, né? Desse camarada aí no final das contas. E o julgamento é que é o grande barato do filme, né? A gente vai ver um julgamento real, tá? Sendo filmado, tá? A gente vê ali, né? À medida que o juiz vai perguntando as coisas, né? Pro nosso acusado aí, ele vai dizendo, né? Que ele realmente cometeu uma fraude, que ele realmente tá arrependido do que fez, que ele realmente espera a punição que ele merece, coisa e tal, né? Que ele realmente arrancou uma grana da família ali, né?
meio que de má fé, talvez um pouco não, coisa e tal. Ele estava se dando, armando, se dando bem, né? Mas ele dizia também que na cabeça dele isso tinha um limite, que ele não ia chegar a fazer, por exemplo, a roubar a casa da família, por exemplo. Ele não ia chegar a produzir um filme, arrancar mais dinheiro da família, né? Prometer para a família que ia produzir um filme mesmo e começar a arrancar muito dinheiro da família para fazer a produção desse filme falso, né? Coisa e tal, né? Ele era um malandro, ele era um vigaristazinho, né? Mas que ele tinha os limites dele, né? Que ele estava arrancando uma grana da família lá, mas que ele não ia passar de um determinado ponto, né? Ele deixa isso bem claro, né? No caso, né? Nessa família, o filho, né? Um dos filhos dessa família, que era o porta-voz da família, ele estava realmente inclinado a punir esse cara, né? Punir esse sujeito. Ele não acreditava no que esse sujeito estava fazendo. Ele acreditava que esse sujeito estava fazendo uma encenação perante o tribunal, né? No caso, no filme, né? No caso, tá? Mas esse personagem, ele é muito mais complexo do que parece, gente. Realmente, tá? Apesar dele ser um cara que está cometendo um delito, apesar dele reconhecer que ele estava tirando vantagem da situação, entendeu? Ainda assim, ele era um cara que amava demais a arte, ele era um fã incondicional do Mark Malboff, tá? Ele falava que era de uma camada social mais baixa, que ele era invisível nessa sociedade. E se fazer passar pelo Mohsen Malboff, né, fazia com que ele tivesse alguma visibilidade, fazia com que ele tivesse algum respeito, até por pessoas de camadas sociais mais altas, né, que sempre veem os mais pobres numa invisibilidade total, né, no caso, né? E ele vai aos poucos, né? A gente sente que, embora algumas pessoas achassem que ele estava se fazendo passar por um coitado no tribunal, né? Uma pessoa completamente ele estava fazendo uma atuação ali, né, se fazendo passar por coitadinho, essa coisa toda, né? A gente sentia também que existia uma franqueza nas palavras dele, tá? Que ele estava falando aquilo de boa fé, né? Que ele estava realmente, quando ele fala que ele tem essa coisa da arte, né? Dos filmes do Mark Malboff terem mudado a vida dele se identificar com os personagens do Mark Malboff, dele sentir a angústia de ser uma pessoa de uma camada social mais baixa, invisível nessa sociedade, dele ser um Zé Ninguém, né, no final das contas, e ele só conseguia ter algum momento de alegria na vida dele quando ele se fazia passar por uma pessoa considerada importante, né? A gente percebe que esse cara ele não é só uma pessoa que estaria com más intenções de baixo potencial ofensivo, vamos dizer assim. Ele era um cara também angustiado, um cara também que era apaixonado pela arte, né? E que clamava, né? Por ter um pouquinho mais de visibilidade e voz numa sociedade que a gente sabe que é dividida, estratificada em classes sociais, né? Onde as pessoas das classes mais baixas não têm visibilidade nenhuma no final das contas, né? E aí, o mais interessante nessa história toda, como é que você percebe que ele não está mentindo, né? No final do filme, né, depois que ele paga a punição dele, coisa e tal, ele sai da cadeia, né? Ele vai na casa novamente dessas pessoas que ele enganou para pedir desculpas, né? E o próprio Mark Malboff encontra-se com ele, né? Essa coisa gravada à distância, né? O Kiarostami grava isso à distância, dentro de um carro, né? O Mark Malboff chega com um carro, uma moto, e surpreende, né, o nosso protagonista aí, né? E esse protagonista, quando vê o Mark Malboff em pessoa, né? Ele se debulha em lágrimas, né? Abraça o Mark Malboff, calma, não chora, coisa e tal, né? E vai, tanto ele quanto o Mark Malboff numa moto, né? Eles compram umas flores, né, para levar, para pedir perdão, né? E o filme termina dessa forma, né? A única coisa que eu fiquei com um pouco de medo no final é que o pessoal, aquela família rica, achasse que o Mark Malboff também fosse um vigarista, ele também saísse algemado de lá, como o nosso protagonista saiu, né? Algemado e preso, como o nosso protagonista saiu. Mas graças a Deus isso não aconteceu. Agora, uma coisa que é muito interessante é que o filme ele não é feito com atores, né? Ele é feito com todas as pessoas que passaram por esse processo, né? E o interessante em tudo isso, né, é que depois essas pessoas, inclusive, tá? Deixa eu tirar um sinal aqui.
Essas pessoas, inclusive, elas, né, atuaram no filme, fizeram uma dramatização de algumas coisas que eles passaram na vida real, né? E o mais engraçado foi isso, né? Porque o cara que se fazia passar pelo Mark Malboff era apaixonado pelo cinema e queria fazer filmes, né? Aquela família que foi enganada pelo cara que se dizia ser o Mark Malboff queria fazer filmes também. Então o que o Kiarostami fez? Juntou esse povo todo, essa galera toda e fez um filme com eles, né? Então no final das contas o Kiarostami acabou realizando os desejos de todo mundo ali, né? No final das contas, né? Isso foi uma coisa bacana. E é interessante você ver os próprios familiares, né? O próprio cara, né? Que se fez passar pelo Mark Malboff atuando no filme, né? Isso é uma coisa muito interessante de se ver, né? Então você vai ter momentos em que, perdão, gente, há uma dramatização, né, dessa história, entendeu? Mas feita pelas próprias pessoas que vivenciaram isso, né, na vida real, né, no final das contas, né? Então foi muito legal o filme por causa disso, tá? E é um filme de julgamento, né? O próprio juiz também, a figura do juiz é uma figura interessantíssima nesse filme, tá? Por quê? Porque quando você vê o juiz pela primeira vez, o cara que julgou mesmo, que fez o julgamento mesmo, né? Ele tá com aquele turbantezinho, com aquela barba cerrada, né? Você vê um ayatolá ali, né? No final das contas, né? E ele tinha aquele semblante fechado, né? A impressão que dava é que, pelo nosso preconceito ocidental, né, contra o Irã, né, que os Estados Unidos, a cultura americana, norte-americana, bota sempre na nossa cabeça, né? Você já acha que aquele cara ali vai ser o cara que vai, né, botar areia na situação, que ele vai provocar alguma dificuldade esse negócio, na história, esse negócio todo, né? Mas quando ele começa a julgar, ele faz o que realmente um juiz tem que fazer. Faz as perguntas, ouve com serenidade, busca o caminho do apaziguamento, né? Busca o caminho de uma solução, vamos dizer assim, harmoniosa entre as partes, entendeu? E ele escuta tudo com serenidade, faz muitas perguntas com serenidade. O caso, por ser até um caso engraçado, tira até algumas risadas do rosto dele em alguns momentos, entendeu? Mas é impressionante como a gente vê um juiz ali atuando como um juiz deve atuar, ao contrário de alguns juízes que você vê em certos países tropicais por aí, né, no final das contas, né? Mas essa figura do juiz foi uma figura que me impressionou muito, né? E a gente tem que sempre lembrar, né? As pessoas não estavam atuando, as pessoas estavam ali, né? Realmente mostrando quem elas eram, né? O nosso amigo que estava sendo julgado, que estava sendo filmado, né? Se levantou até essa questão, até que ponto ele está atuando para a câmera, ou até que ponto ele está se defendendo, até que ponto ele está falando as coisas do fundo do coração, do fundo da alma dele, né, no final das contas, né? Mas quando a gente vê o final do filme e ele se debulhando em lágrimas perante Mark Malboff, né, a gente sente que existe sim uma ponta de realidade, uma ponta de sinceridade nas coisas que ele falava, sobretudo nos sentimentos interiores dele, com relação ao amor à arte, com relação à angústia dele, com relação à vida sofrida dele ser de um estrato social mais baixo, entendeu? E quando ele pedia desculpas realmente pelas coisas que ele fez de errado, ele admitiu as culpas dele todinhas, ele admitiu que ele fez coisas erradas, ele dizia que se sentia na obrigação de pedir perdão realmente, que ele estava realmente arrependido do que ele fez, que ele aceitava o veredito. Ele falou uma coisa muito interessante, né? Que a prisão, entendeu? Melhora os bons e piora os ruins, né? Que os ruins vão ficar presos ali, eles não vão aprender nada com a lição da prisão, né? Enquanto que os bons que são presos, eles aprendem com a lição da prisão, né? E saem melhores, né? Então, essas coisas, né, desse filme, né, elas são muito interessantes nesse sentido, né? Porque você está vendo um julgamento de verdade, tá? Você está vendo um réu que está falando as coisas do fundo do coração dele. Eu acreditei naquele réu. Eu não achei que ele estava ali falando só as coisas para armar para se dar bem, para reduzir a pena dele, não. Porque ficou bem claro, né? Como ele cometeu um crime, pela lei ele tinha que ser punido, de qualquer jeito, tá? O que poderia acontecer é que a família, né,
perdoando ele sofresse um atenuante na sua prisão. E a família, no final das contas, acabou perdoando ele, né? O que foi bem interessante também. Então, quando você vê todo esse preconceito contra povos do Oriente Médio, povos islâmicos, que se manifestam de forma odiosa, coisa e tal, esse filme é uma lição de serenidade e de humanidade enorme, gente. Enormes, entendeu? E desmistificam todo esse preconceito ocidental que a gente tem contra esse povo xiita do Irã, né? É muito interessante assistir esse filme por causa disso, tá? Vou dar mais uma alfinetada aqui, se vocês me permitem uma alfinetada aqui. Mais um filme que é muito melhor do que Anatomia de uma Queda. Anatomia de uma Queda também é um filme de julgamento, mas esse filme é muito melhor do que Anatomia de uma Queda. Por quê? Porque nesse filme, tá, você tá vendo o julgamento real, entendeu? E um réu falando as coisas do fundo do coração, e um réu apaixonado pelo cinema. Não tem como você não se identificar com um sujeito desses, né? Quem é cinéfilo, né? Não tem como você se identificar com um sujeito desses. É claro que ninguém vai sair por aí falando que é diretor de cinema tal, coisa e tal, vai tentar dar o golpe do baú nos outros, coisa e tal, mas essa paixão pelo cinema que ele tem me pareceu muito sincera, e principalmente essa angústia dele pertencer a um extrato social mais baixo e sem invisibilidade pela sociedade, tá? Então realmente é um filme que vale muito a pena ver. O Kiarostami não é dos meus diretores favoritos, eu prefiro muito mais o Jafar Panahi, ou Panahi, não sei como é que se fala, e o próprio Mark Malbath, tá? Mas esse filme do Kiarostami, ele realmente, Kiarostami, vendo em retrospecto, né? Porque eu já vi esse filme tem alguns anos, tá? Mas revendo agora, realmente é um filme que bate fundo aqui no coração. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site, batataespacialtudojunto.com.br. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende. Futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.